Ora, muito boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença das nossas convidadas, a professora Maria Manuel, a professora Maria Graça Carvalho. Muito obrigado pela vossa presença e também ao Dr. Nuno Barreto, que nos dá o prazer hoje de moderar comigo esta conferência. Eu começava naturalmente por agradecer em nome da plataforma Evolve. Nós temos promovido uma série de conferências precisamente com o sentido de informar e de intervir numa fase especialmente complexa da vida nacional, europeia e mundial. Hoje vamos ter aqui um debate que falará efetivamente sobre um problema que é o Covid e o impacto não só na economia portuguesa, mas também europeia, mas vista da perspectiva de duas deputadas ao Parlamento Europeu, eleitas nomeadamente pelo PS, a professora Maria Manuel, e pelo PSD, a professora Maria Graça Carvalho, peço desculpa. Vou fazer uma pequena apresentação da professora Graça Carvalho e depois o meu colega Nuno Barreto fará uma pequena apresentação da professora Maria Manuel e começaremos de imediato passando a palavra à professora Maria Manuel. Portanto, a professora Maria Graça Carvalho é licenciada em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e é também doutorada pelo Imperial College of Science, Technology and Medicine do Reino Unido. Foi vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros, foi diretora-geral do Gabinete de Relações Internacionais e da Ciência e do Ensino Superior, exerce funções como professora catedrática do Instituto Superior Técnico e é conselheira principal para a ciência, ensino superior, inovação, energia, ambiente e desenvolvimento sustentável no Bureau of European Policy Advisors da Comissão Europeia. A professora Graça Carvalho foi Ministra da Ciência e Ensino Superior e também Ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior em 2 governos consecutivos do PSD, de 2000 a 2005. É deputada ao Parlamento Europeu, foi eleita pela primeira vez em 2009, cargo que manteve até 2014. Depois, novamente, em 2019, regressou, eleita pelo Partido Social Democrata e hoje é uma das principais referências do Partido Social Democrata e de Portugal na União Europeia. Nuno, se quiseres, passa a palavra para fazer a apresentação da professora Maria Manuel. Vou cumprimentar, obviamente, primeiro a professora Maria Manuel Leitão Marques e a professora Graça Carvalho. Agradecer o convite, obviamente, que me foi dirigido através da plataforma eGov para poder moderar também este debate, que acho que é super interessante no momento e no contexto atual que vivemos, em que todos esperamos ansiosamente por respostas vindas da Europa, e eu faria então a apresentação da professora Maria Manuel Leitão Marques, com um prazer redobrado por termos aqui afinidades políticas próximas, mas não é o relevante neste momento. A professora Maria Manuel Leitão Marques é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutorada em Economia pela mesma universidade, com uma agregação em Economia. Na sua carreira profissional, a professora Maria Manuel Leitão Marques é professora catedrática da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora permanente no Centro de Estudos Sociais desta mesma universidade. Na sua carreira política, pode-se enunciar que foi deputada à Assembleia da República entre 2015 e 2019 e fez parte de 2 governos do Partido Socialista. O primeiro de 2007 a 2011, enquanto secretária de Estado da Modernização Administrativa, onde, permitam-me a expressão, ficou conhecida pela mãe do Simplex, e depois de 2015 a 2019 como Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa em Portugal. É atualmente eurodeputada eleita pelo Partido Socialista e já teve também funções em outras instituições da União Europeia em 2013 e 2014 como membro do Grupo de Alto Nível sobre Encargos Administrativos da Comissão Europeia, em 2002 como perita da Comissão Europeia para a elaboração no relatório sobre ensino superior em Angola e Moçambique e no âmbito do Programa Quadro de Cooperação para o Ensino Superior da União Europeia. Muito bem, então agora começaríamos de imediato. Professora Maria Manuel, a palavra é sua. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite, cumprimento também a minha colega Graça Carvalho, partilhamos algumas salas comuns e comissões comuns e interesses comuns no Parlamento Europeu, de onde estamos afastadas agora fisicamente, mas a trabalhar à distância. Foi uma revolução no Parlamento, quero dizer-vos. O Parlamento é um Parlamento em movimento,
andamos sempre de um lado para o outro, passamos uma semana por mês noutra cidade, noutro país, saímos para fora com frequência nas nossas delegações, devia ir agora para o México em breve, e na verdade o Parlamento, assinamos sempre em papel, o Parlamento não estava de todo preparado para esta forma de trabalho. Mas creio que como todos nós, e é por aí que começo, todos nós, a União Europeia e muitos países da Europa, fomos surpreendidos por uma crise. Há bocado estávamos aqui a conversar, porque é que não nos preparámos? Não nos preparámos de todo. Quem disser na Europa que se preparou antes, fê-lo muito clandestinamente e de certeza que não foram as instituições europeias. Eu sei o que se discutia no Parlamento na semana anterior, se não mesmo na última semana que lá passei a trabalhar. Portanto, digamos assim, fomos apanhados de surpresa e a primeira resposta da Comissão Europeia não foi aquela que devia ser. A Presidente já o reconheceu várias vezes e a Comissão reagiu um bocadinho atrasada quando a Itália precisou de ajuda. Mas rapidamente se recompôs. Eu creio que, como muitos outros Estados-membros, a surpresa no princípio foi uma surpresa que levou às vezes a que as respostas não fossem logo as melhores no melhor tempo, mas creio que rapidamente se recompôs para tomar várias medidas que já foram decididas, e quem vê de dentro das instituições, e a Graça nesse aspecto ainda tem a vantagem de ter trabalhado na Comissão, portanto conhece por dentro uma outra instituição, pode parecer que está a demorar muito, mas para nós que as conhecemos, vou-vos dizer que as respostas até têm sido muito rápidas e inesperadas. Por exemplo, o Parlamento aprovou na passada quinta-feira, com uma larga maioria, uma resolução conjunta, com uma larga maioria, que admite a mutualização da dívida. Isto era uma discussão impensável há um mês a esta parte, tal como o Eurogrupo aprovar o recurso ao Mecanismo Europeu de Estabilidade sem condicionalidades, ou seja, sem ser como foi na crise anterior, em que se impunha a quem recorresse cumprir determinadas condições em termos de programas de ajuste e de austeridade. Isto é uma grande mudança. Podemos dizer que talvez o Conselho ainda não venha esta semana tomar aquela decisão que estamos à espera, mas também o Conselho está a fazer o seu caminho e pensando que o Conselho é uma das instituições europeias que decide por unanimidade, não é? Que os 27 Estados-membros têm que criar um consenso, é também um grande progresso se o Conselho for, por exemplo, apoiar a Comissão na elaboração de um programa de recuperação. Agora, obviamente que as decisões já tomadas de empréstimo, de programas por parte da Comissão Europeia, nomeadamente para a manutenção do emprego aos Estados-membros, podem ainda, e isso é reconhecido também pelas próprias instituições, não ser as suficientes, e por isso se fala naquele programa que o Presidente do Eurogrupo e o nosso Ministro das Finanças referiu, que é aquele que tem os 12 zeros, não é? O programa de recuperação, e há aqui várias incógnitas ainda para resolver. Se o programa será alocado por empréstimos ou por subvenções, ou pelos dois tipos de instrumentos. Claro que para nós era melhor que fosse por subvenções, como são os fundos europeus, do que fosse por empréstimos, como será distribuído pelos Estados-membros, como será feita essa distribuição, mas, enfim, admitir-se a mutualização da dívida e admitir-se que é preciso um grande programa europeu de recuperação, eu acho que é um grande avanço. E acho que é um avanço, como disse o Primeiro-Ministro na Assembleia, acho que ainda hoje repetiu essa frase,
é uma questão de racionalidade, até muito mais que de solidariedade. Racionalidade porquê? Este choque foi simétrico, embora afete, os impactos sejam diferentes dentro de cada Estado por região e entre os Estados-membros com certeza também, e também são diferentes, infelizmente atingem de uma forma bastante mais dura as pessoas mais vulneráveis. Mas de racionalidade por parte das instituições europeias, porque ou bem que elas respondem de forma a salvar o mercado único e a repor o funcionamento do mercado único e a repor o funcionamento da economia no mercado único, e repito, no mercado único, ou corremos o risco de assistir ou começar a assistir a um degradar, não dizer ao fim da União Europeia, mas a um degradar e a um desacreditar das instituições europeias junto das cidadãs e dos cidadãos. Eu ficava por aqui para começar, tenho muito mais para dizer, mas acho que depois nas perguntas e respostas teremos essa oportunidade. Muito obrigada de novo, a todos que nos estão a assistir também. A todos e a todas. Muito obrigado, professora. Nós passaríamos agora já de imediato a palavra à professora Graça Carvalho, para da mesma forma tão equilibrada, tão sucinta e tão direta como a professora Maria Manuel, expor as suas ideias. Força, professora. Muito obrigada. Eu começava por agradecer à plataforma IGOV este amável convite, aos dois moderadores, ao Rodrigo Gonçalves e ao Nuno Barreto, pela moderação deste debate, e que me tão bem, além de debater e de expor as minhas ideias, me dá a oportunidade para dialogar com a minha colega e amiga Maria Manuel, que nestes últimos tempos temos debatido menos, porque no Parlamento Europeu estamos exatamente nas mesmas comissões e, portanto, estamos fisicamente muito próxima e trabalhamos muito em conjunto, e isto é uma oportunidade também de estarmos aqui num serão agradável a debater estas questões tão importantes para a Europa e para Portugal. Dito isto, eu partilho com a Maria Manuel a questão de que estamos perante uma crise de enormes dimensões, que só pode ter soluções com esforços conjuntos, pelo menos a nível europeu, e algum deles mesmo, como é a nível da investigação científica, mesmo mais global do que a União Europeia. Temos que juntar esforços com outros países e com outras instituições para poder avançar mais rapidamente em soluções, como é, por exemplo, o caso de uma vacina. Mas também na recuperação económica, no resolver, no financiamento imediato às pequenas e médias empresas, temos que ter a ajuda e trabalharmos em conjunto a nível europeu. Também concordo que a União Europeia, e quando falamos em União Europeia temos também de diferenciar as diversas instituições, e elas são várias, mas essencialmente estamos aqui a falar do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, e temos que dizer que do ponto de vista de iniciativa, o poder de iniciativa é da Comissão Europeia, e a Comissão Europeia levou algum tempo a começar a agir. Isso é geralmente o caso dentro da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é uma instituição muito grande, com funcionários internacionais muito competentes, mas com uma grande burocracia na sua forma de funcionar. E, portanto, geralmente o arranque é um pouco demorado, mas neste momento saiu já com uma série de medidas muito importantes para os Estados-membros, e como que acelerou. Muito também pela pressão do Parlamento. O Parlamento tem tido aqui uma pressão muito grande de pressão junto da Comissão, pressão junto dos Estados-membros, junto do Conselho, e mais uma vez no caso da investigação científica, a Comissão começou, por exemplo, de uma forma muito modesta, o primeiro reforço para
projetos de investigação para o coronavírus, foi de 10 milhões, tendo em conta a complexidade do problema, é praticamente ridículo. Nós sabemos que para desenvolver uma vacina precisamos de cerca de 2 a 3 mil milhões de euros e, portanto, começar com 10 milhões é uma verba quase inexistente para este problema. Mas foi quase todas as semanas aumentando, reforçando, e sempre o Parlamento a pedir, a escrever perguntas escritas nas comissões, porque nós continuamos a trabalhar e ser muito ativos, mesmo à distância, e portanto temos vindo a pressionar a Comissão Europeia para ela ser cada vez mais ambiciosa, e assim como o Conselho. E a resolução aprovada na sexta-feira passada eu também acho uma resolução histórica. Ela, por um lado, aprova todas as medidas e dá os meios financeiros e orçamentais para as medidas já anunciadas pela Comissão Europeia, e depois vai mais além na resolução. Portanto, o plenário aprovou todas as medidas já enunciadas e depois aprova uma resolução em que exerce uma grande pressão nos Estados-membros e, portanto, no Conselho Europeu, para ir bastante mais além e pôr em cima da mesa aquela medida que vem completar as medidas já tomadas pela Comissão Europeia, que é exatamente a medida de um grande plano de recuperação económica. E na forma de financiar, portanto, não há detalhes na resolução, mas é dito de uma forma clara que será com custos partilhados, por exemplo, emissão de dívida que será cautelada, emitida pela Comissão Europeia e protegida pelo Orçamento Europeu, e, portanto, uma maneira de partilharmos os riscos entre os vários Estados-membros da União Europeia. Isto é histórico, eu penso que nunca aconteceu, porque foi aprovado pelos maiores grupos políticos, o PPE, a que eu pertenço, o grupo em que está o Partido Socialista, os liberais, que se chamam neste momento Renew, Renovar a Europa, e os verdes, e, por exemplo, dentro do PPE houve um acordo, houve muita discussão dentro do PPE antes para chegarmos a um acordo na forma de votar nesta resolução, e houve um acordo dos vários deputados dos vários países para votarmos favoravelmente esta partilha dos investimentos e das despesas que resultem da crise do coronavírus. E tivemos os nossos colegas de países como a Alemanha, como a Holanda, como a Áustria, a Dinamarca, a votar favoravelmente uma partilha de riscos a nível europeu, o que é histórico. E o que é histórico e é um bom indício para o Conselho Europeu. Estes deputados, muitos deles pertencem ao mesmo partido dos governos, e se os 4 grupos, isso acontece, se pensarmos nos 4 grupos, temos aí deputados de todos os governos dos países europeus, e com certeza que há coordenação, alguma coordenação entre os deputados e os partidos que estão no governo, e portanto leva-nos a pensar que uma solução semelhante pode estar em cima da mesa, e dá-nos a esperança que uma solução semelhante esteja em cima da mesa e possa vir a ser aprovada pelo Conselho Europeu. Portanto, isto para vos dizer que o Parlamento Europeu tem tido aqui um grande papel, no fundo, em empurrar para soluções cada vez mais ambiciosas, que são as soluções que nós necessitamos. A Comissão, medidas que já foram tomadas, há um conjunto de medidas que se relacionam com a emergência sanitária, de apoio à compra de equipamentos, ventiladores, proteção, de equipamentos de proteção, que começou tarde,
mas que agora está a funcionar, finalmente está a funcionar. Como eu vos disse, há um apoio à investigação científica. Nós queremos ir mais além, é algo que ficou na resolução. Mesmo com os aumentos da Comissão Europeia, ainda ficamos à volta dos 400 milhões de euros, nós pensamos que a Comissão deve ir mais além e deve fazer essas parcerias internacionais com a Noruega, com as fundações, com a Bill Gates Foundation e com outros países, a Suíça, para juntar esforços para podermos ter o mais depressa possível uma vacina. Também no mercado interno muitas ações têm sido tomadas, como os corredores verdes, para que haja a circulação de mercadorias, tanto de material médico como dos bens de primeira necessidade, e na economia há já um conjunto de medidas anunciadas pela Comissão, já com o aval do Eurogrupo, decididas no Eurogrupo, mas que ainda não são suficientes. Estas medidas que estão em cima da mesa, já aprovadas pelo Eurogrupo, todas elas se baseiam em empréstimos e não numa partilha de riscos. E, portanto, para países com dívidas mais elevadas, países mais frágeis, países mais periféricos, como é o caso, no nosso caso, a Itália, a Grécia, poderá ser problemático e isto conduzir, se não existir este complementar da partilha de riscos e da recuperação, do grande programa da recuperação económica, isto pode levar a uma subida dos juros e passarmos por situação semelhante ao que passámos no passado e que de muito má memória e que os portugueses não querem e que teremos que evitar a todo o custo. Portanto, são importantes, nomeadamente os 100 mil milhões de empréstimos para o emprego, os empréstimos, penso que é 200 mil milhões da EIB para as pequenas e médias empresas, mas é tudo baseado do ESM, do mecanismo europeu, mas são tudo, portanto, empréstimos cautelares e, portanto, que irão aumentar a dívida. Portanto, temos muita esperança, porque ele é muito necessário, esta medida que foi aprovada no Parlamento Europeu e que esperamos que o Conselho amanhã, não é? Venha a dar o seu aval, ou pelo menos comece a pôr em cima da mesa este programa, que é um programa essencial. O outro ponto que é essencial para a recuperação económica é nós termos o próximo orçamento, um próximo orçamento de grande dimensão, mas é não só a dimensão do orçamento europeu, é também a flexibilidade das regras e o facto de podermos utilizar uma parte substancial do orçamento logo nos 2 primeiros anos e as prioridades adequadas, para haver um redirecionado das prioridades para as áreas que são importantes neste momento. O auxílio à economia, toda a área da saúde, toda a área que é importantíssima para a nossa soberania tecnológica, que é a educação, a ciência e a inovação. Portanto, esperamos que o novo orçamento europeu também seja aqui uma luta importante contra a crise e contra as consequências do coronavírus. Há só um último ponto que eu quero, que já foi uma medida tomada e que é justo aqui falar nela, porque pertence ao pelour da nossa comissária, da comissária portuguesa, que é, e que vai ser muito importante para Portugal, e essa já está decidida, foi flexibilizar os fundos europeus, fundos regionais, no fundo Portugal 2020, que ainda não está executado, flexibilizar, pode ser usado noutras prioridades, pode ser redirecionado e ainda, ou tão importante como isso, a não necessidade de cofinanciamento nacional, portanto 100% de despesa é coberta pelos fundos europeus, não sendo necessário ter que pôr fundos próprios ou fundos nacionais. Essa também é uma medida já decidida, já tomada, que pode ajudar muito à situação em Portugal. Fico aberta também à discussão e ao debate e mais uma vez muito obrigada por esta oportunidade. Obrigado, professora Nuno. Bem, nós já temos aqui uma série de pessoas que foram levantando questões
E obviamente que eu colocá-las eu e o Rodrigo, quer a professora Maria Manuela Leitão Marques, quer a professora Maria Graça Carvalho, e ouvindo o contexto e permitindo-me aqui também sugestionar e provocar um pouco a discussão, a percepção geral de Portugal, dos portugueses, e certamente de muitos outros países na Europa, onde o efeito letal do vírus fez sentir uma outra dimensão que felizmente em Portugal não tem essa proporção, encontram sempre na União Europeia uma dificuldade enorme, isto é, a burocracia sobrepõe-se sempre àquilo que é o interesse imediato e urgente da economia, e quando se fala de economia eu gostaria de incluir também as pessoas, porque é através da economia que as pessoas têm os seus vencimentos. Uma das linhas mestras, ou aquilo que orientou a criação e a fundação da Europa como um espaço livre, como um espaço de partilha, como um espaço de moeda única até na maioria dos países, foi a proteção social e a proteção ao trabalho. E sabemos que o pós-crise trará exatamente esses dois fatores que são altamente cruciais. De que forma se conseguirá proteger as pessoas do ponto de vista social e de que forma se conseguirá proteger as pessoas do ponto de vista do trabalho, e quando se fala de trabalho, obviamente, fala-se nas cadeias de produção que foram quebradas, que algumas têm que ser novas, outras terão um caminho para fazer, para se reestruturar. E a grande pergunta que eu julgo que os portugueses querem saber é como irá funcionar, já percebi que isso ainda vai ser discutido amanhã em sede de Conselho Europeu, de que forma é que nós vamos financiar os Estados-membros. A professora Graça Carvalho tocou num ponto essencial. Se a dívida não for, se a contração da dívida não for uma dívida comum a todo o espaço europeu e for apenas aplicada a cada país, sabemos que vamos cair inevitavelmente com as corretoras a reverem em baixo os ratings dos países e podemos entrar novamente numa espiral de uma crise soberana, das crises das dívidas soberanas. E neste sentido, eu deixava aqui o desafio para perceber e explicar também um pouco a quem nos está a ouvir qual é a explicação razoável, ou o que é que vocês entendem enquanto responsáveis e deputadas europeias, onde há efetivamente um destaque na sociedade, e com muitas pessoas que eu falo, que efetivamente o Parlamento Europeu ambiciona sempre ir mais longe, e encontram um entrave na Comissão Europeia e nos diversos interesses que lá estão, dos diversos interesses dos países, e temos situações como aconteceu recentemente com a Holanda. E a questão que eu deixo aqui é uma questão... Diga, professora. Não, ia dizer que não foi a Comissão, a questão da Holanda foi no Conselho, não é? No Conselho, exatamente. Sim. Foi no Conselho. A cada um as suas responsabilidades. Cada um as suas responsabilidades, exatamente. Foi no Conselho. Mas de que forma, e eu deixo aqui esta primeira provocação, nós não esperaríamos, e Portugal também não esperaria, que fôssemos aqui, de uma forma geral na Europa, houvesse uma entrada do vírus com a dimensão que houve. E eu deixo aqui uma provocação. Hoje a fonte de financiamento passará pelo Eurogrupo e pela Comissão, pelos diversos organismos, e não ter sido criado, além do mecanismo de estabilização financeira, não ter sido criado, não se ter inovado no sentido de criar algo que respondesse de forma mais concreta a esta urgência. Respondesse de uma forma mais concreta a esta urgência e que fosse única e exclusivamente direcionada para isto, no sentido de auxiliar imediato os Estados, porque o que é preciso para as pessoas e para a economia é entrada de liquidez de dinheiro, e isso só se faz com a economia a funcionar, e nós neste momento, até pelo tipo de conferência que estamos a fazer, somos obrigados a ficar confinados no nosso espaço privado. Muito bem, foi já lançada uma pergunta, deixem-me só avisar as nossas palestrantes que temos já 7 questões dos participantes e uma provocação que eu também gostaria de lançar no sentido de pergunta, naturalmente. Aproveito, serei sucinto. Professora Maria Manuel, diga-me, portanto, relativamente àquilo que será, e é inevitável, a dinâmica disruptiva de tudo isto que está a acontecer vai gerar, obviamente, realinhamentos para o futuro.
queria que me explicasse, na sua perspectiva, em que campo ficará, ou com que campo aberto ficará, por exemplo, o digital e a investigação, uma vez que serão seguramente opções que em tempos não tínhamos tanto em conta e que seguramente agora no futuro teremos que as assumir como quase prioritárias. Portanto, queria a sua perspectiva relativamente àquilo que será a importância do digital e da investigação no futuro da União Europeia e do mundo, no fundo. Relativamente à professora Graça Carvalho, naturalmente dar aqui também a sua opinião sobre aquilo que será, como é que a União Europeia, como é que toda a Europa em si poderá vir a recuperar o tecido industrial e o tecido empresarial, nomeadamente as pequenas e médias empresas, que seguramente que vão ter um abalo tremendo. Dizem até que esta será, se não maior, tão grave como a Grande Depressão, será pelo menos equivalente a isso. Portugal vai seguramente ter um impacto brutal, portanto queria que nos explicasse naquilo que é a sua perspectiva e conhecimento da indústria e das PMEs, o que é que a Europa pode vir a fazer para minorar o impacto negativo. Já agora, se não se importam, lanço só mais 2 perguntas das 7 que os participantes fizeram, que são comuns, por favor. Primeiro, o Lourenço diz, boa noite Lourenço, já agora, o primeiro-ministro português disse hoje que iria baixar o IVA das máscaras e álcool gel, apesar da Comissão Europeia ter dito que era ilegal, segundo as normas da União Europeia. Como é que se pode justificar que a União Europeia nada faça a este respeito? É a primeira. A segunda pergunta, e depois passo já às oradoras. Diz a Carolina, qual acha que deve ser a posição da União Europeia perante a tomada de posição do Presidente dos Estados Unidos em procurar outro parceiro que não a OMS na procura de vacinas e tratamentos? Como é que esta posição pode afetar a União Europeia? E ficamos por aqui, professora Maria Manuel, professora Graça Carvalho, força, escolham quem quer ser primeira. Professora Maria Manuel. Então, muito bem, sim senhora, muito obrigada pelas perguntas, ao Lourenço, à Carolina e também ao Rodrigo e ao Nuno Barreto pelas questões que colocaram, que são muitas. Eu repito a minha opinião sobre a rapidez das instituições europeias, visto de lá e comparado com o que foi na outra crise, se quiserem. E reparem, a outra crise demorou 2 anos a produzir os seus efeitos, esta crise demorou 2 semanas, não há experiência de crise tão rápida a produzir os seus efeitos. Eu acho que as instituições, como já dissemos e concordamos, fora um período inicial que foi praticamente uma semana e meia, até estão a responder muito rapidamente. Primeiro, reformulando os instrumentos que tinham, os instrumentos que já tinham, não é? Reformulando-os e disponibilizando-os de outro modo, com outras, de formas mais flexíveis e de formas sem condicionalidades, sem condições. Eu sei que é empréstimo, mas é melhor que seja a Comissão Europeia a emprestar do que termos que ir ao mercado pedir. Eu sei que não é bom, mas é melhor. E sem restrições orçamentais ao endividamento, é melhor ainda. Mas não é bom para Portugal especialmente. Estou a dizer é que é melhor do que se não existisse, não é inútil, não é irrelevante e é qualquer coisa que não era pensável na semana ou 2 semanas antes. Segundo, e que vai ser uma mudança, acho eu já o pensava e agora penso reforçadamente. A política de saúde não é uma política europeia, exceto marginalmente em termos de saúde pública. Intersticialmente, e a Graça sabe-o bem, começava a ser com o projeto das doenças raras, que ela também apoiou tanto e foi tão difícil, o investimento agora na investigação sobre o cancro. Intersticialmente, a União Europeia começava a assumir responsabilidades em matéria de saúde. Esta crise mostrou que precisamos também de nivelar as nossas respostas de saúde em termos de qualidade dentro da União Europeia para que situações como esta não se voltem a repetir. E essa vai ser também uma mudança que provavelmente vai existir, ou por cooperação reforçada, enfim, não é provável que vamos alterar os tratados neste momento. E finalmente, para terminar esta minha intervenção,
Havia duas transições que eram discutidas em quase todas as comissões, que foram discutidas nas audições de quase todos os comissários que entraram com a nova comissão. Uma era a transição ambiental, incluindo a transição energética, mas não só, e outra era a transição digital. São duas transições que só podem fazer-se ao nível europeu, não só pelos investimentos que requerem, como também porque exigem regulação dentro do mercado único, igual para todos os Estados-membros. E é bom que elas não parem com esta crise. E eu temo que alguns investimentos possam ser afetados. A ambiental, por razões que todos conhecemos, e é onde a Europa precisa de ter liderança no mundo, sempre teve. A convenção começou por ser de Paris e é bom que continue a ter, e a digital, porque se alguma coisa esta crise mostrou, foi falta de informação coordenada. Nós não temos, neste momento na Europa, dados standardizados em matéria de saúde. Nós estamos a comparar falecimentos, mas não sabemos se a estatística está a ser feita do mesmo modo. Nós precisamos, como dizia o comissário Breton, ainda 2 semanas, talvez não, Graça, 2 semanas antes desta crise, nós precisamos de um espaço europeu de dados, espaço europeu de dados de saúde. Isto estava escrito, não foi dito para a crise, hein? Espaço europeu de dados de saúde, espaço europeu de dados em matéria de energia, espaço europeu em matéria de mobilidade, espaço europeu industrial. Nós precisamos, os dados são a base da economia e precisamos de construir espaços europeus de dados para que possamos ser competitivos com outras potências económicas, nomeadamente com a China e os Estados Unidos no âmbito da economia digital. Eu espero que esta crise nos tenha mostrado isso. Ela mostrou não apenas aqui na nossa micro-região, por exemplo, como é importante ter fibra em todas as casas portuguesas. Nós estamos agora a ter esse problema com as nossas crianças que não têm fibra em casa, que não podem assistir à escola como os outros, freguesias que não têm fibra ainda hoje estive a ajudar uma presidente de junta de freguesia aqui do centro a tratar disso, e essa é uma questão muito importante, a da inclusão digital, de não deixar territórios ou pessoas para trás, e a outra é a questão da alta investigação, da computação avançada, da inteligência artificial, onde também, se tivéssemos mais acelerados, poderia ter sido, tal como os medicamentos e a investigação sobre a vacina, poderia ter sido um poderoso instrumento de contenção, na contenção e mitigação desta situação que nos surpreendeu. Volto a dizer, aos Estados-membros e à União Europeia. Pergunta interessante é se nos deveria ter surpreendido. Aí podemos entrar numa discussão bastante complicada em termos geopolíticos e eventualmente até sobre a Organização Mundial de Saúde, mas será uma outra discussão. Um outro bom tema. Bom, muito obrigada. Eu queria também aqui relembrar acerca essencialmente de algumas destas perguntas que todos nós e os europeus pedem muito à Comissão Europeia, mas por vezes esquecemos que nós não demos as competências necessárias à Comissão Europeia. Já se falou aqui da saúde, que não tem competências na área da saúde, começava a ter até muito pela área da investigação científica, mas a saúde é uma competência essencialmente dos Estados-membros. A área social, que o Bruno falou, também só muito recente, só foi praticamente o presidente Juncker que pôs o pilar social a começar nas prioridades da Comissão Europeia, porque os Estados-membros sempre reclamaram todas as questões das leis laborais e das questões laborais como uma competência dos Estados-membros. A educação, portanto, há uma série de competências que são dos Estados-membros e ai da Comissão e das instituições europeias se tocam essas competências, porque aí os Estados-membros
reagem de imediato. O orçamento europeu também é só 1% do PIB europeu, portanto é um orçamento muito reduzido comparado com a riqueza europeia. No entanto, devemos exigir, e dentro das competências devemos exigir cada vez mais e devemos lutar para que as competências, eu pelo menos assim o faço, algumas competências sejam aumentadas, nomeadamente as da área da saúde. Algo que que eu também tenho defendido é que há uma instituição de grande competência a nível europeu, que é uma agência, que é o Centro de Controlo das Doenças, o ECDC, mas que tem praticamente recolhe alguns dados de informação e faz a monitorização e a divulgação desses dados. Devia ter muito mais competências, devia ser quase como uma agência executiva a nível europeu, ter algumas das competências que ligando-se à OMS para a região da Europa. Portanto, teria sido muito útil nesta crise se esta instituição tivesse muito mais competências. E, portanto, temos que pedir mais, temos que dar mais competências, temos que dar orçamento e temos que lutar para que a Comissão tenha menos burocracia. Há duas características que estão no DNA da Comissão, muito imposta pelo Conselho, que o Conselho veio muito a Comissão como uma Secretaria-Geral do Conselho. O Conselho decide, é o órgão político, a Comissão executa, como quer uma Comissão muito transparente, é exigido uma série de procedimentos e de burocracia e de partilhas de responsabilidades a vários níveis que tornam os processos bastante longos. Essa é uma das características difíceis de mudar na Comissão, mas que devíamos tentar. É sempre uma das nossas batalhas tornar a Comissão mais leve, mais flexível. E a outra é a falta de comunicação, que também tem a ver com o Conselho achar que a comunicação é feita pelos órgãos, pelos políticos, e a Comissão praticamente são só os comissários que comunicam e, portanto, há muita falta de comunicação com o exterior. A Comissão faz muito mais do que conta, porque conta muito pouco e conta sempre de uma forma muito modesta, muito escondida, e isso nos tempos que correm da informação das redes sociais, a Comissão devia mudar essa sua cultura e dizer muito mais do que o que faz. Eu nestes debates por vezes tenho falado de algumas ações que a Comissão fez e a assistência, as pessoas ficam surpreendidas, mas porque é que nós não sabíamos? Sabíamos porque há uma dificuldade na comunicação. As outras questões, Maria Manuel já falou da importância do digital e da investigação científica, a questão do tecido industrial e empresarial. Nós esperamos que este plano de recuperação económica seja também muito centrado nesta recuperação do tecido, não só, mas muito centrado também no tecido industrial e no tecido das pequenas e médias empresas, que são, no fundo, vitais para a economia europeia. E que não seja um bocadinho business as usual, porque há aqui algumas questões que devem ser repensadas, algumas questões relacionadas com a nossa independência estratégica, e isto não significa que nos vamos tornar protecionistas ou nos fecharmos ao mundo, mas há certos setores, como o setor da saúde, setores vitais, o setor da alimentação, o setor da energia, da água, de tratamento de resíduos, em que nós temos que ser mais autossuficientes, setores relacionados no fundo com o nosso bem-estar, com a nossa sobrevivência. Esta excessiva dependência das cadeias de valor e de fornecimento de matérias-primas e de componentes, é demasiado e tem que ser repensada, e temos que olhar muito mais para a produção local e uma produção mais perto. E, portanto, nós esperamos que haja também um repensar a estratégia industrial europeia. Foi publicada a 10 de março, foi no dia praticamente antes de ficarmos todos fechados em casa. Ela agora, sim senhor, há muito, quase tudo, continua válido, mas temos que acrescentar alguns pontos nessa estratégia industrial.
Agora, muito rapidamente, as perguntas do Lourenço e da Carolina. O IVA das máscaras e do álcool, com a Comissão também é algo que eu aprendi, estando do lado também da Comissão, é preciso sempre negociar. Geralmente, quando se leva bons argumentos e se vai negociar, e o nosso governo é bom a negociar, consegue-se o que se pretende, e portanto tem que ser negociado. É assim, a Europa é também feita destas negociações. A última pergunta, a posição do Presidente Trump em relação à OMS. É lamentável que ela seja feita no meio, independente de ter razão ou não, no meio de uma crise, mas eu penso que na produção da vacina não irá alterar muito, porque há muitas instituições a trabalhar na produção de vacina, nomeadamente nos Estados Unidos, cooperações internacionais, e eu penso que poderá ter outras consequências, mas no desenvolvimento da vacina não vejo uma consequência direta, e assim espero, porque neste momento é o ponto mais importante, é termos uma vacina rapidamente cá fora. Força, professora Maria Manuel. Muito bem, também penso que não. Ainda hoje a Oxford anunciou que amanhã começará os testes nos humanos e, enfim, a vacina será o nosso passaporte para a normalidade. Até lá esperamos retomá-la da forma possível, mas até enquanto não tivermos a vacina, com certeza não teremos esse passaporte. E isto para Portugal é muito preocupante, para Portugal e outros países da União Europeia, onde o turismo é uma indústria muito relevante, com um grande peso no nosso, não só o peso direto, mas o peso indireto na nossa economia. Naturalmente vamos sofrer mais que outros para os quais o turismo não tem esse peso, porque com grande probabilidade, até termos esse passaporte na mão, nós e outros que nos visitam não viajarão como viajavam antes da crise. E essa é uma situação que me preocupa muito e com certeza preocupa a todos nós e outros países europeus. O turismo é importante não apenas em Portugal, mas noutros países. Queria apenas acrescentar 2 pontos àquilo que a Graça referiu e que nós temos vindo a defender. Um, para responder ao Nuno Barreto sobre os aspectos sociais, que é o resseguro europeu de desemprego, que foi uma medida que defendemos durante a campanha eleitoral e que continuamos a defender agora, na posição de pressão que o Parlamento tem tido. É essa a função do Parlamento, exigir mais até do que às vezes acha possível, e neste caso também não há impossíveis, como se mostrou, como se tem mostrado, não é impossíveis, mesmo já durante a crise, coisas que pareciam impossíveis no primeiro dia, se tornaram possíveis na sexta-feira passada, pelo menos dentro do Parlamento. A Comissão já mostrou também alguma boa vontade relativamente à mutualização da dívida e agora esperamos que o Conselho, pouco a pouco, venha também a mostrar uma outra postura. Mas é preciso até também... a senhora Merkel, Manuel. A senhora Merkel, sim senhora, que é notável relativamente ao que foi a resposta na crise anterior. Eu queria aqui dizê-lo e esqueci-me, mas quero acentuá-lo. Os alemães em geral e a chanceler em especial, comparando com o que foi a luta na crise anterior. Mas é também importante que as pessoas percebam de onde vêm as receitas da União Europeia, além da emissão de moeda naturalmente. Vêm do IVA, estávamos aqui a falar nele, e vêm também das contribuições dos Estados-membros e vêm das receitas aduaneiras, no essencial, e de algumas receitas de multas, mas contam menos. E, portanto, nós pensamos também no Parlamento que devemos avançar com aquilo que também temos vindo a defender já antes, que são mais receitas próprias da União, receitas cobradas pela União. Por exemplo, os impostos às empresas digitais, que são, aliás, daquelas que menos têm sofrido com esta crise e que provavelmente menos vão sofrer até ao fim, pelo contrário, e sobre as emissões de carbono. Portanto, avançar com receitas próprias da União também poderá ser muito importante para suportar não apenas este orçamento plurianual, este quadro financeiro plurianual mais reforçado, mas também este fundo de recuperação
de que vamos necessitar, sem pôr em causa o Pacto, o Green Deal, portanto a transição ambiental e a transição digital, porque nós vamos continuar a ter que competir no mercado mundial. Eu sei que vai ser uma equação muito difícil, vai ser muito difícil dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas, gosto sempre de começar pelo nível micro, dentro do nosso país, todos sabem tão bem o grande esforço que se fez para chegar aqui a um déficit tão limpinho uma semana antes, não é? Tinha sido anunciado uma semana antes pelo ministro Mário Centeno, mas vamos ter que arregaçar as mangas e todos juntos. Não há outra saída, nós podemos ser críticos e devemos ser em relação à União, mas se há momento em que não há outra saída, se não caminharmos dentro do mercado único, é seguramente este que estamos a viver. Ora, eu agora, se não se importam, nós estamos com... Não chega ainda a 1 hora de conferência, faltam 10 minutos para fazermos 1 hora de conferência e temos ainda 6 perguntas. Eu faria 2 e o Nuno 2 para as nossas convidadas. Começaria pela Paula Teixeira. Um dos setores mais afetados é o da aviação civil. Acham que a União Europeia vai permitir a intervenção do Estado nestas companhias? E qual é a vossa posição? Deve o Estado poder intervir e de que forma? É a primeira questão da Paula para ambas as convidadas. Paula Teixeira. A seguir tenho Cláudio Masi. O Cláudio agradece a ambas as conferencistas, felicita a plataforma e diz o seguinte: sendo eu um europeísta convicto, não deixo de constatar que os processos dentro da União Europeia tornam-se muito lentos, mesmo tomando em conta o esforço dos eurodeputados. Que passos a tomar para que o processo seja mais rápido na ajuda aos países membros? Ele refere-se naturalmente a esta situação em particular, mas a um problema endémico da União Europeia que todos conhecemos. Estas as primeiras 2 questões. Nuno, se puderes fazer a do Jorge e a do Jorge João Lima, Jorge Barata e Jorge João Lima, por favor. Sim, claro. Bem, o Jorge Barata deixa-nos aqui a questão de... Esperem lá, exatamente, já aqui está. A minha pergunta é para a professora Maria Graça Carvalho e para a professora Maria Manuela Leitão Marques. Se acham que o mecanismo de estabilidade financeira é suficiente para apoiar financeiramente os Estados-membros? Vem um pouco da provocação inicial que fiz, se não teria havido outra inovação, se não podia a União Europeia ter inovado. O João Jorge, o João Jorge Lima deixa aqui uma questão também interessante, no sentido de, pergunta se esta crise pandémica será um alerta para uma transformação industrial para a União Europeia. Muito bem. Minhas senhoras? Bem, então, não sei se... Então posso começar. É muito interessante. Eu já assisti às nacionalizações, às privatizações, tudo sempre dito que não podia ser de outro modo, que tínhamos que nacionalizar tudo, que tínhamos que privatizar tudo, depois só tínhamos que privatizar algumas coisas, deixando as chamadas golden shares para controlar os setores essenciais, ou aqueles setores como a REN, como as redes, onde não há concorrência possível, e depois com a crise fomos obrigados a privatizar, a acabar com os golden shares e até a privatizar as redes e empresas que não estavam em concorrência, como os CTT, e agora, em 2 semanas, voltámos outra vez a controle, e isto dito por comissários que não são socialistas, quer dizer, que nem são da minha família política, portanto, a Graça sabe que não me deixa mentir. Voltámos a falar de golden shares, voltámos a falar de autonomia industrial, de proteção já se falava um bocadinho, é verdade que não foi só com a crise. Voltámos a falar da possibilidade do Estado recuperar o controlo de algumas atividades ou de elas pelo menos serem asseguradas por controle europeu,
o que penso que existirá pelo menos uma golden share, não sei como é que se defende esse controle se não for desse modo. É muito interessante, quer dizer, não é bom porque significa já que anda há muito tempo e eu gostava de ser mais nova, mas é bom ver, é muito bom ver que não há pensamento único e que a história nos mostra que o pensamento tem que ser flexível e adaptar-se às circunstâncias e que uma decisão económica de um certo tipo pode ser adequada numa certa circunstância e ser desadequada noutra circunstância. Portanto, evidente que é esse hoje o discurso e que se aplica não apenas às companhias aéreas, pode-se aplicar noutras atividades económicas, ou pela necessidade de termos controle europeu sobre elas, e falou-se isso em matéria do contrário da deslocalização, relocalização de indústrias dentro da União Europeia, e às companhias aéreas por efeito da crise que ocorreu e que também são das muito afetadas, neste momento totalmente paradas. Os processos lentos são, eu partilho com a Graça essa luta, partilhamos muito para os investigadores, mas não apenas, também para as empresas. A Comissão tem, eu que tratei da simplificação, conheço muito bem essa atitude, é chamada atitude de desconfiança. Por trás de cada utilizador dos fundos está um potencial prevaricador. Portanto, é preciso controlar tudo a todos da mesma maneira ou a quase todos da mesma maneira. E quando se faz simplificação temos que fazer ao contrário. Em princípio as pessoas cumprem e quem não cumpre deve ser fortemente penalizado. E sobretudo hoje a tecnologia, os dados, a inteligência artificial também nos permitem ter padrões de risco, onde é que temos que controlar mais, onde é que podemos controlar menos, para acelerar o cumprimento dos fundos. Eu geri alguns fundos, a Graça também, como ministras, e é um desespero. É um desespero entre o concurso, a aprovação, a execução. Portanto, eu às vezes vejo discutir muito qual é o valor dos fundos que vão para cada Estado-membro. Eu acho que às vezes é mais importante acelerar a execução do que propriamente o valor, porque nós chegamos sempre ao fim do quadro e estamos aflitos que ainda não conseguimos executar. Portanto, a luta pela simplificação já era uma bandeira nossa, de ambas, nas comissões onde estamos, e agora tem que ser uma bandeirona, uma bandeira muito grande, porque estes fundos podem ser todos muito interessantes, mas se levarem uma carga burocrática enorme em cima, não chegarão às empresas, às pessoas e aos Estados no tempo urgente a que têm que chegar. Portanto, essa luta tem que estar à frente, tenho dito muitas vezes à nossa, que ela não é nossa, mas à comissária portuguesa Elisa Ferreira, ela também o prometeu no Parlamento e espero que agora leve esse compromisso até ao fim. Eu sei que para isso é preciso vencer a máquina, como se costuma dizer, mas as máquinas vencem-se com persistência, paciência, resiliência, até se atingirem resultados, e isso é preciso. Já disse aqui na resposta do Jorge Barata, pois não é suficiente, o próprio presidente do Eurogrupo o referiu, é um bom princípio, não é mau aquilo que foi feito, não vai chegar nem na forma como está a ser feito, de dívida apenas, e de dívida que conta na dívida dos Estados-membros, nem no montante que já foi anunciado. Mas se não tivesse sido anunciado nada, à espera de desenhar, Nuno, o tal plano de recuperação ou fundo de recuperação, estaríamos muito pior, porque não teríamos nada neste momento. Demora a fazer isso, isso demora mesmo, há coisas que demoram, não se podem fazer de um dia para o outro, e portanto, enquanto não chegamos aos 12 zeros, é bom que haja estes instrumentos. Se esta crise pandémica é um alerta, eu não gosto destes alertas de crises desta natureza que afetaram tantas vidas, tantas pessoas e criaram tantos problemas já, e vão criar depois, porque reparem, nós agora temos o desemprego escondido. Quando acabarem os layoffs, vamos ter o desemprego à vista. E isso é um problema que me preocupa muito. Portanto, não acho que a crise tenha sido uma oportunidade para nada.
mas penso que todos devemos aprender com ela em termos industriais, como já foi dito, a estratégia vai ser toda reescrita, em termos de investigação, em termos de autonomia de serviços essenciais, em termos de nivelamento dos nossos serviços de saúde na União e em termos do funcionamento das instituições europeias. Nós já defendíamos no Parlamento que precisávamos de uma Europa reforçada, até em termos de produção de legislação já defendíamos que a tecnologia e a ciência não tão depressa, que a regulação que demora 2 anos a ser aprovada é muito tempo, não dá, quando é aprovada já as necessidades são outras. Acho que esta também, esta crise nos deve servir para pensarmos em instituições mais ágeis e com capacidade de resposta mais flexível. Mais uma vez, ao contrário das outras crises, esta tocou os funcionários da Comissão também. Eles também sentiram a crise, eles também estão em casa, eles também... Não foi uma crise lá só nas periferias. A Graça lembra-se, e eu também, que a crise anterior em Bruxelas se sentiu muito pouco. Em Bruxelas, dentro das instituições. Esta tocou a todos por igual. Foi mais democrática, infelizmente. Ou felizmente. Neste caso, infelizmente, suspeito eu. Professoras, nós temos 2 perguntas dos participantes. Deixe-me só, Rodrigo, só dar porque a Maria Manuel respondeu às várias questões e eu concordo com os pontos, só queria acrescentar aqui um ou dois detalhes em relação à Paula da Aviação Civil. A Comissão decidiu ter uma atitude muito mais flexível em relação às ajudas de Estado, o que é bom, porque geralmente a Comissão é muito inflexível nas ajudas de Estado e isto pode, portanto, ajudar na intervenção dos governos em alguns setores, nomeadamente da aviação civil. Se tem que haver uma intervenção, tem com certeza, pelo menos temporária, e essa flexibilização das ajudas estatais é importante. Em relação à burocracia já está praticamente tudo dito e à transformação industrial, só que queria referir no mecanismo de estabilidade financeira uma prova de que não é suficiente, é que nós estamos a utilizar para esta crise, e isto até é uma ideia que eu ouvi à doutora Ferreira Leite, que estamos a utilizar até agora, portanto, sem terem atenção o plano que todos esperamos, o plano de recuperação, mas o que está já em cima da mesa são praticamente mecanismos que foram utilizados na anterior crise, como este de mecanismo de estabilidade financeira, foi do mesmo tipo que se utilizaram os mecanismos na crise que seguiu a 2008, em 2011, e as crises neste momento são completamente diferentes, a natureza é completamente diferente, não tem nada a ver esta crise com a anterior e portanto não tínhamos preparado instrumentos mais inovadores, mais adequados a esta crise e portanto utilizámos aqueles que estavam à mão e são esses que já estão aprovados. E portanto eles não são suficientes, exatamente porque precisamos de um mais adequado a esta grande crise que é simultaneamente da procura e da oferta e que vai tocar a fundo no nosso tecido empresarial e industrial e em todos os outros setores produtivos. Mas de resto está tudo respondido por Maria Manuel e que eu concordo perfeitamente, portanto podemos passar às outras. Avançava então para as outras perguntas e a Paula Doce de Moura pergunta a ambas. Paulo, desculpe, peço desculpa. O Paulo Doce de Moura pergunta a ambas as convidadas como vê a União Europeia o alargar da banda das taxas de dívida pública entre a Alemanha e os países como Portugal e Espanha. E se pensa fazer algo em sede de Conselho Europeu. E depois, a Isabel deixa-nos também aqui uma questão para ambas,
que repercussão terá na dívida portuguesa o apoio da União Europeia num futuro próximo? Muito bem. Bom, minhas senhoras, estas são... Eu depois tenho uma pergunta minha, mas farei depois do vosso comentário, serei breve. Nuno, não sei se tens alguma questão também que queiras colocar. Temos meia hora neste momento ainda para poder testar, passo a expressão, as nossas convidadas. Tenho, e efetivamente a percepção generalizada e o debate retorna sempre o mesmo, é o que vem depois, o que é que nós esperamos, o que é que nós podemos esperar que vem depois. De que forma é que podemos ter a esperança de que não vamos ouvir voltar novamente a falar em troicas, não vamos voltar a ouvir falar em ajustes financeiros que tragam garrotes às empresas e às famílias. Estamos, obviamente, e está aqui, como referi na apresentação, a mãe do Simplex, perdão-me que a trate desta forma, mas quem trouxe e quem deu origem ao processo de simplificação administrativa de Portugal. E há uma percepção muito clara, e foi aqui adensada neste debate, de que a burocracia é muito grande. É muito grande não só no plano europeu, como também no plano nacional. Ouvíamos recentemente os próprios representantes das entidades empresariais a dizer que há uma dificuldade enorme do dinheiro chegar à economia. Através do mercado financeiro, mas há uma dificuldade enorme dos dinheiros chegar à economia. E é preciso, neste momento, em que estamos todos um pouco sugestionados pela apreensão, pelo medo do que o vírus traz, estamos todos sugestionados pelas consequências económicas e, acima de tudo, sociais, que têm que ver com até as relações destes confinamentos e a forma como o ser humano se adapta a uma realidade totalmente inovadora e nunca antes experimentada, que obviamente alicerçada a outros problemas de ordem profissional, adensam ainda mais a preocupação. A violência doméstica ficou escondida dentro de casa, também é um assunto que certamente preocupará muito no retomar de uma normalidade. E o que as pessoas e a sociedade espera aqui é que haja, e eu já percebi que da parte do Parlamento Europeu, e também já tinha tido essa percepção pelo que vou acompanhando, da parte do Parlamento Europeu, eu peço desculpa pela analogia, o Parlamento Europeu tem sido a bicicleta que tenta puxar todos os outros organismos europeus e de alguma forma alargar aqui a forma como os vários mecanismos podem apoiar os Estados-membros de uma forma solidária e não de uma forma individual, para que não cairmos em problemas como já tivemos recentemente. E o desafio que eu deixo aqui é exatamente este: de que forma é que a Comissão Europeia pode ter um papel mais preponderante, ou deveria ter tido um papel mais preponderante. Não nos podemos esquecer que esta crise começou e os primeiros focos na Europa foi em Itália por altura do Carnaval. Estamos a falar em fevereiro, nós estamos a poucos dias de terminar o mês de abril. Disseminou-se com uma grande rapidez em Espanha e proliferou hoje por toda a Europa. E a sugestão que eu deixo aqui, a pergunta que eu deixo aqui, o repto que deixo aqui, é que palavras de esperança podem ter os portugueses que nos estão a ouvir ou não e que possam disseminar a nossa mensagem, para que a União Europeia está no seu conjunto, de forma coletiva, comprometida a que os apoios chegarão às pessoas, naquilo que são as razões, como há bocado falamos, e a professora Graça Carvalho dizia que a questão social, da proteção social, não, até há bem pouco tempo foi o Presidente da Comissão que a pôs na ordem do dia, mas sabemos que a proteção social e a proteção ao trabalho são as bases da fundação do projeto europeu. E, portanto, são uma das bases da fundação do projeto europeu. E de que forma é que nós podemos ter a esperança, nós portugueses, nós europeus, de que esta burocracia vai ser aligeirada, poderemos ter uma Comissão Europeia mais interventiva, poderemos ter a adaptação ou a criação de novos mecanismos para fazer chegar com a máxima urgência e não com este delay de tempo de quase 2 meses, do dinheiro às pessoas e à economia,
para que isto não estague, as cadeias de produção não se percam e, por conseguinte, o desemprego não atinja dimensões absolutamente assustadoras que trarão, no futuro imediato, um custo social e um custo para aquilo que é o orçamento de cada Estado. Muito bem, Nuno, obrigado. Eu farei então a minha e acabaria com esta pergunta e depois têm as convidadas o tempo para responder e provavelmente daríamos como terminada a conversa, mas já agora aproveito. Há pouco a professora Maria Manuel falava precisamente na reunião que vamos ter amanhã, ou que vamos ter, neste caso os dirigentes da União Europeia vão ter amanhã, e eu o que é que lançava aqui? Eu lançava aqui um pequeno desafio que nos dissessem aquilo que prevêem que possa eventualmente sair relativamente aos 4 pontos que foram definidos para a reunião, nomeadamente o funcionamento do mercado interno, portanto, qual será a perspectiva futura do funcionamento do mercado interno, que é o primeiro ponto de ordem de trabalhos da reunião da manhã na União Europeia, qual será a estratégia de investimento, neste caso a estratégia de investimento maciço. A terceira questão, as ações externas da União Europeia, que ações externas terão, eu suponho que isto terá a ver com a relação com os outros blocos, nomeadamente a China, os Estados Unidos, e aí também qual será a posição geoestratégica que a Europa deve começar desde já a preparar para ocupar no futuro na relação com os 2 grandes blocos, naturalmente, e, por fim, a resiliência e a governação da União Europeia, que medidas concretas e objetivas, e aqui eu julgo até que entra dentro daquilo que o Nuno Barreto agora referiu, é que nos podem garantir, não só como portugueses, mas como europeus, de que estarão lá precisamente para isso, para com resiliência governarem a União Europeia nesta fase que aí vem. E terminava com esta pergunta e depois encerraríamos a seguir à resposta das nossas convidadas. É melhor começar a Graça agora, que eu tenho começado sempre. Okay. Não, bem, o Rodrigo fez-nos aqui uma pergunta que é um tratado sobre as questões europeias. Pronto, começar o Paulo Doce Moura fez-nos a pergunta de como se vê a partilha, se é possível a partilha da dívida entre os restantes países europeus e a Alemanha. Ora, para mim foi muito interessante a discussão dentro do PPE de preparação do último plenário de quinta e sexta-feira, onde exatamente aprovámos as medidas já da Comissão Europeia e aprovámos esta estratégia que pela primeira vez tem dentro a partilha da dívida, mas em certas condições. E o PPE tem uma grande representação de 2 partidos da Alemanha, a CDU e o CSU, e foi para nós claro, que são o partido que apoia o governo da senhora Merkel, não só estão em coligação, mas portanto é o partido da senhora Merkel, e foi para nós importante perceber a posição, por exemplo, a posição da Alemanha neste sentido. Eles apoiaram uma partilha de riscos emitidos pela Comissão, financiados pelo Orçamento Europeu e que fosse não dívida passada, mas dívida futura. Portanto, havia aqui uma série de condições e de clarificação do que era essa dívida. Portanto, não dívida passada, dívida a contrair de futuro e dívida a contrair que fosse consequência da crise em que vivemos, tanto na área da saúde, mas não se ficaram pela área da saúde, ficaram e também consequências económicas desta crise em que vivemos. Portanto, eu acho que isto dá um bocadinho o quadro que nos mostra como vão ser as negociações do Conselho Europeu, porque não é, e não fiquei depois surpreendida quando tivemos um discurso da senhora Merkel, logo a seguir, que exatamente falou nestes pontos, que estava disponível para esta partilha e falou mesmo de dívida emitida pela Europa e
acautelada pelo orçamento europeu. Portanto, eu acho que dentro destas condições nós vamos conseguir ter uma solução, pode não ficar toda fechada amanhã, porque ela é complexa, mas que vamos ter o início desse grande programa de recuperação económica e da forma de o financiar através desta partilha de dívida partilhada. A Isabela, um pouco na mesma linha, quais as consequências para a dívida portuguesa? As consequências podem ser más se não tivermos exatamente esta partilha de riscos, que eu estou convencida que conseguiremos ter. O Nuno, o que é que, palavras de esperança, o que é que vai ser o depois, o dia seguinte? Eu espero que haja, a nível das instituições europeias, que haja uma mudança na forma de trabalhar e de nos organizarmos nas comissões europeias. Também no Parlamento Europeu, mas essencialmente na Comissão Europeia. A Comissão há muito que precisa de uma reforma interna, de ser uma comissão mais aberta, mais simples, mais ágil, com menos burocracia. Já o devia ter feito, mas talvez esta crise Existe aproveite. verdadeiramente. Desculpa, Exato. existe verdadeiramente. E eu acho que esta a ocasião, se calhar, de dar o impulso e de a fazer, porque há vontade interna de fazer essa mudança. A Comissão é suposta ser neutra. Eu estava na Comissão, a trabalhar na Comissão quando foi o Brexit. Nós fomos dezenas de milhares de funcionários e não podíamos ter uma posição sobre o Brexit. Ora, quando nós, que somos o grande defensor do projeto europeu, não podíamos falar sobre os projetos europeus da Universidade de Cambridge ou da Universidade de Oxford, que são financiados por toda a Europa, que produzem coisas maravilhosas, nem um tweet podíamos fazer sobre isso, porque temos que ser neutros. Quer dizer, quando nós não defendemos, quando nós não íamos contra o Brexit, quem é que iria, não é? E eu lembro-me que aí o presidente da altura, o presidente Juncker, disse: foi um erro, nós devíamos ter os nossos funcionários a defender a posição contra do Remain, porque a mostrar as vantagens que os britânicos têm no Remain, mas tivemos que ser neutros. Depois que conheceram o erro, aí começou-se uma maior abertura na parte da comunicação, mas talvez esta crise agora, como tocou a todos, como disse a Maria Manuel, seja a grande oportunidade para fazer essa grande reforma na Comissão, que vinha ajudar muito. Daí teriam muitas outras consequências para os fundos, para a maior comunicação, para o estar mais perto das pessoas, havia muitas vantagens nisso. Depois, o Conselho já mudou, eu acho que a atitude do Conselho seria impensável há 2 ou 3 meses atrás, e do Parlamento também, e acho que vamos trabalhar também de uma forma diferente a seguir a esta crise, e eu tenho esperanças, principalmente se ela não for longa demais, que se saia desta crise com uma vontade e uma energia renovada de fazer coisas, de inovar, e que haja uma recuperação económica muito rápida. Tenho algum receio se esta crise se torna longa demais e começa a haver aqui comportamentos que depois são muito difíceis de mudar. É por isso que era tão importante, por cada um de nós, mas também para a sociedade em geral, que a vacina não demorasse muito e que tivéssemos uma solução uma solução definitiva mais rápido do que está a ser anunciado neste momento. Se ela for só 1 ano e meio, 2 anos, é demasiado longo. Nós devíamos ter uma vacina no fim do ano, quanto muito, princípio logo, janeiro do ano que vem. Mais do que isso, começa a ser demasiado tempo e podemos ter consequências que se tornam quase definitivas. Agora, a pergunta do Rodrigo. Em relação ao funcionamento do mercado interno, eu acho que o Conselho Europeu vai
defenderem o grande projeto de fundamento do projeto europeu é o seu mercado interno, a não fragmentação do mercado interno, a existência de corredores tanto de mercadorias e os abusos que têm havido contra o mercado interno de alguns Estados-membros, principalmente nos equipamentos que estão mais em falta. Eu acho que há aqui muito a fazer para manter o bom funcionamento do mercado interno e também a proteção dos consumidores, que é uma parte que integra também toda a política do mercado interno. Depois, a estratégia de investimento, tenho muita esperança que se comece a desenhar o tal programa, com a partilha, o tal programa de recuperação, o tal que tem muitos zeros e que compartilha de riscos. Estou convencida que se vai começar e exatamente que se vai começar algo que tem estado muito complicado chegar a um acordo e que a crise se calhar vem ajudar a chegar ao acordo, que é o Orçamento Europeu, o MFF. Eu acho que também capaz de termos boas novidades em relação aos dois, à recuperação económica e ao MFF, que no fundo também faz parte da recuperação económica. As ações externas, eu acho que além dos dois blocos e das relações com os Estados Unidos e com a China, há aqui também um ponto muito importante que são os países vizinhos e a África. Portanto, há uma grande prioridade e uma grande preocupação com a África. Já começaram a ser anunciadas algumas medidas a nível europeu de auxílio à África. Também foram anunciadas medidas aos países da vizinhança. Hoje falavam em 10 países vizinhos, auxílios e acompanhamento para fazer face à crise. Eu, portanto, acho que vai sair política de vizinhança e África, ações de ajuda europeia a estes países. Depois, a governação da União Europeia, tudo o que temos estado a dizer, uma execução mais rápida, mais flexível, de menos burocracia e um fortalecimento das instituições é o que nós esperamos que saia desta reunião e que tanto precisamos. E acabo a agradecer esta oportunidade e de expor as ideias, mas também de passar um serão agradável entre amigos. Muito obrigada aos organizadores, aos moderadores e à Maria Manuel. As perguntas, na verdade, também são muito abrangentes. A Graça já respondeu e eu concordo. Eu começaria pelas instituições europeias, defendendo a casa. Nós temos vindo a defender no Parlamento a maior capacidade de iniciativa do Parlamento. De algum modo isso ficou um pouco negociado até com a Presidente da Comissão Europeia, mesmo sem mexer nos tratados. Acho que o Parlamento merece. O Parlamento adaptou-se muito rapidamente a essa circunstância. Passada uma semana estávamos a trabalhar, e não apenas a trabalhar nas grandes resoluções de que falámos aqui, na mutualização da dívida, e não é fácil. Votámos à distância, inventámos o que nem estava no regulamento do Parlamento, mas conseguimos inventar uma maneira de todos podermos votar e justificar o nosso voto a partir da nossa casa, e eu penso que o reforço dos poderes do Parlamento é também o reforço da democracia europeia e talvez devesse ser também uma consequência desta situação. Quero dizer-vos também que no Parlamento, além destas questões mais macro e mais urgentes e mais financeiras, discutimos também questões mais micro, mas de grande importância. A Graça referiu a proteção dos consumidores, por exemplo, uma questão que nos preocupa, que é a questão do reembolso dos pacotes de viagem às pessoas que tinham comprado férias, ou que tinham marcado hotéis, ou que tinham marcado viagens que não podem fazer, porque há voos que não se realizam. Por um lado, a proteção dos consumidores e o seu direito ao reembolso, mas por outro lado também a incapacidade, a falta de liquidez dos operadores turísticos para neste momento procederem a esse reembolso, e estamos a discutir como é que vamos encontrar aqui uma solução equilibrada de recurso ao fundo do turismo ou de poder dilatar
no tempo esse reembolso, sem prejuízo de os consumidores não perderem mais tarde o direito a ele. Portanto, são também este tipo de questões mais micro que também discutimos no Parlamento e continuamos a discutir nesta fase e que são muito importantes para manter a confiança dos consumidores, não só agora, mas na fase que se segue. Essa é muito importante, o turismo é muito importante e é muito importante que na fase que se segue essa confiança seja retomada. Não sei quando vem a vacina e, portanto, penso que vamos ter que encontrar uma normalidade transitória entre a do confinamento que estamos a viver e no momento em que, enfim, os nossos sistemas de saúde estiverem preparados para responder a esta situação, viver de uma maneira diferente, esperemos que transitória, mas retomar alguma normalidade. Dizia-se hoje, Graça, que voltaremos ao Parlamento em junho, não sei se será verdade ou não, desejo que sim, já estou um bocadinho farta de ter o Parlamento na minha casa, mas penso que a vamos ter que encontrar para retomar alguma atividade económica. O que é que se vai decidir no Conselho? Só para responder ainda à questão do Nuno Barreto, se a Europa não for social, não servirá, não garantirá a confiança dos cidadãos. O pilar social da União Europeia é cada vez mais importante e, portanto, a atuação nessa área, a proteção do emprego, o resseguro europeu do desemprego são medidas fundamentais e até a saúde e a educação, como falámos aqui há pouco, ambas. O que é que se vai passar amanhã no Conselho? Só Deus sabe, não, haverá quem saiba. Eu gostava de dizer o seguinte, neste momento as instituições propriamente europeias, que são o Parlamento, nós representamos os europeus, nós duas representamos todos os europeus, embora naturalmente com um laço especial para aqueles que nos elegeram mais diretamente, mas o Parlamento Europeu representa as cidadãs e os cidadãos europeus. A Comissão Europeia é a guardiã dos tratados, é uma instituição europeia, e o BCE também. Na verdade, quem falhou mais ainda até agora foi o Conselho, mas não foi o Conselho, foram alguns Estados do Conselho. Portanto, não foram as instituições propriamente europeias, no sentido mais restrito da palavra, mas alguns Estados que tiveram em conta o seu interesse particular, que sobrepuseram ao interesse europeu. É nesta situação que estamos, desejando não estarmos amanhã. Eu não espero que o Conselho amanhã faça um volte-face completo, mas espero que dê um sinal. O sinal pode ser, por exemplo, pedir à Comissão Europeia que prepare o plano de recuperação e o fundo de recuperação e apresente uma proposta de como ele deve funcionar. Porquê? Que haverá um fundo, haverá, mas há muita coisa que não se sabe como será. Como disse no início, são empréstimos, se são subvenções, se são ambos e em que termos, isso é muito importante. Se se faz ou não à custa dos fundos de coesão, para Portugal era muito grave que isso acontecesse, porque nós teríamos muito a perder com isso. Portanto, ainda são como é que se vai distribuir esta ajuda pelos Estados-membros, tendo em conta que há uns que vão ser mais... A crise é simétrica, o choque é simétrico, mas os impactos são assimétricos, portanto há ainda muito detalhe para definir e o diabo às vezes está exatamente nos detalhes que têm que ser decididos. Eu acho que o Conselho, se der uma luz verde à Comissão para começar a definir os detalhes, acho que será um bom sinal de que esta situação se vai resolver. Inclusive a reposição do mercado único, nós tivemos suspensão na liberdade de circulação de pessoas, como sabemos, os corredores de mercadorias foram mantidos, mas há na verdade aqui situações do mercado único que não estão a funcionar e que é preciso repor.
porque inclusivamente as ajudas de Estado, obviamente que deram jeito a todos nesta situação, mas as ajudas de Estado são uma violação ao mercado único, porque obviamente a capacidade dos Estados não é igual, a capacidade da Alemanha não é igual à da Espanha, nem a da Espanha é igual à de Portugal. Portanto, os Estados que podem ajudar mais, ajudam mais, e com isso distorcem a concorrência, é por isso que há uma proibição de ajudas de Estado, para que as empresas concorram na mesma situação. E, portanto, repor o mercado único também é repor, salvo circunstâncias muito excepcionais, autorizadas, a proibição de ajudas de Estado, é repor a concorrência dentro do mercado único. Enfim, eu acho que todos nós queremos viver e estamos vivos, e todos nós, para viver melhor, precisamos de instituições fortes, como se provou. O mercado é muito interessante, mas não resolve tudo. Neste momento dependemos das instituições públicas sobretudo, tanto dentro de cada Estado-membro, às vezes dentro de cada cidade, da ajuda das câmaras municipais, às vezes dentro de cada freguesia. Há presidentes de junta de freguesia que estão a fazer trabalhos notáveis para ajudar os mais novos e os mais velhos no acesso à internet, a terem computador, a chegar comida à casa, e também ao nível europeu. Nós precisamos de instituições fortes, ágeis e com capacidade de resposta imediata, de modo a garantir a confiança dos cidadãos na democracia. E para termos democracia também precisamos de manter as nossas liberdades. E é muito importante que a União Europeia continue a ser um espaço de liberdade e garantia para todos os cidadãos, e que esta crise não seja um pretexto para que elas nos sejam retiradas. Agradeço imenso, foi um gosto enorme poder conversar com a Graça, com o Nuno, com o Rodrigo, que não conhecia, mas que estou à vossa disposição. Esperemos que não seja preciso voltar a fazer debates virtuais, mas se for pequeninos para comentar um tema ou outro, será sempre um gosto passar a noite deste modo. Eu faço. E a todos e a todas que nos tiveram a ouvir, especialmente àqueles que fizeram perguntas. Eu gostava aqui, porque nós ainda antes da conferência começar, partilhamos aqui os tempos e obviamente isto são questões que nos envolvem a todos e todos estaremos mais destinados para isso. Eu, porque tenho uma vida política hoje não tão ativa, mas que gosto e a política me seduz, e eu queria deixar aqui... Um abraço ao pai. Obrigado, será entregue. Ele está a ver. Eu queria deixar aqui uma pergunta e depois duas observações finais que só me responsabilizam a mim e que obviamente poderão ou não ter a vossa observação, que muito eu gostaria. Primeiro, perceber se a União Europeia estará preparada ou estará a antecipar o surgimento de um novo surto, como é previsto. No final do ano será previsto, todos os dados apontam para isso, que possa surgir um novo surto de Covid e nos possa remeter novamente a esta situação. E depois dizer que retive muito bem o que a professora Maria Manuela Leitão Marques disse, e é verdade, se os ajustes e os apoios forem através da quebra dos fundos de coesão, para Portugal é uma situação dramática, porque sabemos que o imediato para recuperar a economia passa pelo investimento público. E o investimento público está muito no investimento, nos fundos de coesão, e terão que ser também eles redimensionados e redesenhados, digamos assim, para essa nova realidade. É ao Estado que cabe hoje o papel, é ao Estado que tem que ter um papel preponderante na dinamização imediata da economia, porque tem os meios e porque tem outras facilidades de acesso também a esses dinheiros. Acho que, e como aqui a professora Maria Manuela Leitão Marques referiu também, e isto orgulha-nos, acho que a todos enquanto portugueses, que conseguimos pôr as politiquícias e urgências políticas de parte, salvo uma exceção, mas conseguimos pô-las de parte, e este é precisamente o momento em que os diversos poderes, sejam eles de freguesia, os poderes locais, e o poder central andaram de mãos dadas e estão de mãos dadas na resolução imediata dos problemas, e ainda há momentos a professora Maria Manuela Marques se auxiliou um presidente de junta exatamente
a poder dar condições para que um aluno estudasse em casa. E há um ditado, e termino com um ditado popular, há um ditado que diz que uma crise, e no caso esta lamenta-se por todas as circunstâncias, mas acima de tudo pelo número de mortos que originou e ainda originará, uma crise abre sempre uma janela ou várias portas ou várias janelas de oportunidades. E queremos todos que essas janelas de criação de novas oportunidades comecem nas instituições europeias para que elas se readaptem também a um novo contexto, a uma nova circunstância e sejam elas a nossa fonte de esperança e sintamos todos, enquanto europeus, fazemos parte de um espaço comum onde partilhamos ideais, onde partilhamos acima de tudo aquilo que é o estruturar de mecanismos que ocorreremos a todos no princípio da solidariedade, que é o que deve orientar uma federação europeia como a nossa. E era só. E agradecer, obviamente, à plataforma EGOV o convite, e foi um privilégio enorme poder estar com a professora Graça Carvalho, que não conhecia, apenas e só da televisão, e com a professora Maria Manuela Leitão Marques, onde temos tido a facilidade, agora nem tanto, mas de nos cruzarmos mais vezes porque pertencemos à família política. Ao meu amigo Rodrigo Gonçalves, dar-lhe também aqui um abraço pelo convite que me dirigiu através da plataforma, e a todos os que participaram, e acho que é importante cada vez mais nós aproximarmos e quebrarmos este ato de existência, este ato que muitas vezes existe nas pessoas, entre os interlocutores e decisores políticos e quem está na base, que é o povo, que são as pessoas, e que anseiam respostas e anseiam, de alguma forma, uma nova esperança depois disto. E obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado, professora Maria Manuela Leitão Marques. Obrigado, professora Maria Graça Carvalho. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, e foi mais uma conferência com imenso sucesso, muito participada. Queria deixar desde já uma nota em tom de resumo e de encerramento, é que seguramente que estamos bem representados no Parlamento Europeu, as senhoras são a prova disso mesmo, com sentido de responsabilidade, naturalmente com liberdade de pensamento e pertencente a correntes distintas internas em Portugal, defendem, e ficou aqui claríssimo, acima de tudo aquilo que é o interesse nacional. É essa, de facto, a função que os portugueses dão aos seus parlamentares, que nos representam na Europa em particular, mas que representam também toda a Europa. Portanto, seguramente ficou aqui claro, há uma palavra de esperança, deram-nos uma mensagem clara, no sentido de que, apesar de tudo, não há uma desorientação generalizada na Europa, não. Há um sentido de responsabilidade que resca da Eurodeputada, mas há também uma linha condutora. Esperemos que amanhã tenhamos resultados objetivos dessa tal linha condutora. Seguramente que, e reforço, estamos bem representados por todos os nossos deputados ao Parlamento Europeu, mas pedia que levassem também daqui essa mensagem. Há de facto muita insegurança no povo português, há muita incerteza nas pequenas e médias empresas, na nossa indústria, a economia em geral tremeu, está a tremer, e por isso é importante que, como a professora Maria Manuela Marques dizia, e bem, às vezes é preciso pedirmos muito mais para termos aquilo que necessitamos, e seguramente que vocês vão fazer e vão nos defender nesse sentido. Queria deixar aqui desde já também um grande abraço ao Nuno Barreto. Muito obrigado pela moderação e pela opinião que também veio aqui dar, que enriqueceu também o debate. E contem sempre com a plataforma EGOV para o que for necessário comigo. Um gosto de conhecer a professora Maria Manuela Marques, um gosto de partilhar uma vez mais este espaço com a minha amiga, a professora Maria Graça Carvalho, e despeço-me de todos os nossos participantes, uma vez mais, obrigado. Deixar só aqui uma nota antes de terminar: a próxima conferência que vamos ter será no dia 25 de abril, com 2 autarcas de referência, um independente e um do Partido Social Democrata, António Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, e o atual Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino de Moraes. O tema será o impacto da Covid-19 nas autarquias locais e o papel das autarquias locais para combater esta pandemia ao nível regional e local. Convido-vos também a estar presentes. Foi um gosto e dou por encerrada então esta conferência. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.